o Kanye West fez uma performance tão grande que enganou até o presidente dos Estados Unidos. Será? Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou Tavos Mata Machado. E a gente tá aqui hoje pra falar do Kanye West. Recentemente, o Kanye West fez um Twitter e começou a falar coisas das mais absurdas, desde coisas que parecem completamente sem pé nem cabeça, coisas que parecem tiradas de livro de autoajuda, opiniões políticas extremamente controversas e assim, tudo virou uma bagunça. Se você não sabe quem é o Kanye West, e até o Léo me apontar pra essa possibilidade, eu não achei que era possível alguém não saber quem é o Kanye West. É porque eu não sabia, gente, há um ano atrás, entendeu? Ele é um rapper, ele faz hip hop, e ele lançou um disco incrível, Life of Pablo, ano retrasado. Ele tá pra lançar 2 discos agora no mês de junho. E se você não conhece ele por causa da música, talvez você conheça ele porque ele é o marido da Kim Kardashian. Além de ser uma figura rodeada de controvérsia a carreira dele inteira. Treta com a Taylor Swift, apoiar o Bill Cosby e mais um monte de polêmica muito só você ver complicada. também o clipe do Famous, que já tem um monte de outras tretas lá. Sim. É tudo muito completo. Então, o que aconteceu? Entre essas coisas que o Kanye West fez, foi declarar, não exatamente um apoio ao Trump, mas dizer que ele tem muita simpatia pelo Trump, que ele ama o Trump como um irmão, porque eles são criaturas dragão, não é uma coisa assim? Eles têm energia dragão. Ok. Energia dragão. E várias coisas bastante complicadas no meio disso tudo. Postou foto com o famoso boné Make America Great Again, Sim. que é um signo, querendo ou não, de apoio ostensivo à política e à campanha do Trump. Ele também declarou apoio a Candace Owens, que é uma outra figura muito complicada da política americana, que é meio que uma figura da extrema-direita, mas que é talvez a grande representante negra da extrema-direita e que vai falar que os negros têm que parar de ser vitimistas, critica o Black Lives Matter e tal. E acabou colocando o Kanye, inclusive, na contramão de boa parte do hip-hop estadunidense. Com né? certeza. E acabou criando uma certa hostilidade com vários artistas que trabalharam com ele, inclusive amigos pessoais dele. Pra vocês terem noção, existe lista rodando na internet, a gente pode colocar os nomes aqui, dos artistas que deram unfollow nele, que pararam de seguir o Twitter dele no dia que ele falou sobre o Trump. E assim, é uma galera gigantesca, foi muita gente mesmo. Daí que tudo isso deu origem a uma teoria da conspiração, que é o seguinte: e se o Kanye West estiver fazendo uma grande performance que envolveu todos esses figurões, mas que na verdade ele vai revelar que ele tem um outro propósito por trás de todas essas afirmações? Antes de vocês acharem que a gente é louco, se você não conhece a carreira do Kanye West, nunca duvide de nada vindo dele. Exatamente. Porque ele é uma figura, além de muito controversa, de um tino artístico muito singular. Muito singular. Eu acho que muita gente fala que dá pra dividir o hip hop entre antes e depois do Kanye West, a forma que ele mudou o gênero, o impacto que ele teve. Então, assim, ele tem histórico pra, talvez, de fato, tá fazendo alguma coisa dessa. Não é de todo fora do planeta pensar nisso. E ele tem autoestima o suficiente pra fazer uma coisa tão grandiosa assim, que é fazer uma performance envolvendo o presidente. E outra coisa também que, tipo assim, a pessoa fala assim, não, mas vocês estão analisando demais a obra. Gente, imagina Isso uma não pessoa que passa 24 horas por dia pensando sobre a própria obra. Se alguém em 3 horas conseguiu pensar nessa teoria, o criador da obra conseguiu pensar nisso. Então, assim, a gente pode analisar com essa profundidade. Sim. Então a teoria toda começou numa thread do Snow Cone no Twitter. Se você quiser acompanhar um pouco melhor, tem o link aqui na descrição. Bom, então a teoria toda do Snow Cone vai girar em torno da ideia de que todo o Twitter do Kanye West, na verdade, faz parte de uma grande performance para promover o novo álbum dele, que ele tá fazendo junto com o colaborador dele, o Tremaine Emory. Baseado em alguns dos tweets esquisitos e aparentemente aleatórios do Kanye, o Snow Cone vai traçar uma relação entre o Kanye West e 2 artistas que ele de alguma forma cita ou dialoga nos tweets dele, que é o David Hammons, um cara que propunha uma arte que pegasse símbolos racistas e meio que invertessem ele de cabeça para baixo, de forma a talvez incorporá-los na luta antirracista, e o Joseph Beuys, eu não sei como fala o nome dele, que era um artista de performance, famoso por fazer algumas performances bastante estranhas. Particularmente uma performance chamada Eu Gosto da América e a América Gosta de Mim,
em que ele se tranca por 3 dias junto com um coiote, na ideia de tentar mostrar que talvez a convivência com aquele animal conseguisse dissipar o ódio e criar o amor entre os dois. Ele não morre na performance, eu acho. Não morre. Essa performance, inclusive, foi diretamente citada pelo Kanye no enigmático Twitter dele. Então, pra simplificar bastante a thread do Snow Cone, que tem muitos detalhes, ele acha que o Kanye tá meio que reencenando essa performance, só que em vez dele estar junto com os coiotes dentro de uma jaula, ele tá se amarrando com a extrema-direita americana, com os racistas norte-americanos, talvez numa tentativa de trazer essa discussão de que o amor pode vencer o ódio, e que ao se aproximar e de alguma forma empatizar com essas figuras, ele não vai estar tirando elas do lado do ódio e trazendo elas pra esse lado do amor. Ele tá pegando o que é o coiote do dia de hoje, assim. E aí tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, uma das primeiras coisas que o Kanye escreveu no Twitter dele é que aquele Twitter era um livro dele. Que aquele Twitter era uma obra que ele estava escrevendo em tempo real. Outra coisa que ele também escreveu era sobre originalidade, em que ele disse que a originalidade é superestimada e que as pessoas não deviam ficar tão preocupadas com quem começa ou quem termina uma ideia. O que às vezes reforça a ideia de que ele tá reencenando uma performance que outra pessoa já fez. E dando dicas pra isso, né? E aí, assim, no meio de toda essa discussão fica a dúvida, né? Afinal, é uma performance, não é? O que tá acontecendo na cabeça do Kanye? Bom, assim, antes de mais nada, é claro, assim, tem casos que a gente sabe, que a gente achou, olha, pode ser uma performance, na verdade era só uma questão de abuso mesmo, que nem, por exemplo, do Titanic Sinclair, que a gente tava falando da relação dele. Que é uma performance e um abuso, na verdade. Nesse caso, é as duas coisas. Minha artística é muito foda essa coisa. Isso acontece, cara, e com a frequência muito pior do que a gente gostaria. Mas enfim. O link pra essa polêmica aqui na descrição. Tanto a gente fez um vídeo e depois a gente descobriu que, na real, as coisas eram piores do que elas pareciam. A gente vai deixar o buraco é mais embaixo. Mas tem esse ponto, né? Mas o outro ponto também é que a gente também já viu o contrário, né? Assim, coisas que aparentemente são ali, sei lá, só ofensivas, né? Elas estão ali com algum propósito artístico. O que eu não consigo deixar de pensar, eu não sei até onde vai essa analogia, mas a apropriação de símbolos que criam o choque, e por criar o choque provoca algum tipo de reflexão ou de outro tipo de apropriação de algo que antes era muito danoso. Aí eu penso nos punks usando figuras nazistas pra poder falar aqui, olha pra gente e olha, sei lá, o quanto que a gente, eu não vou simplificar super, né? O quanto a gente é mal, o quanto a gente é contra a cultura e a gente tá aqui pra romper com o lugar comum. E também, assim, além dos punks, o metal também abraça muito a simbologia nazista, às vezes, sem ser nazista, bem conturbada essa coisa toda. Por exemplo, no Marilyn Manson, que ele pega umas coisas um pouco do militar, do SS, né? A gente já viu isso um pouco do Lemmy Kilmister, que é toda uma outra questão, e tem um link muito bacana de uma reportagem falando sobre isso. Uma reportagem não, desculpa, um artigo falando sobre isso, assim, onde ele destrincha até onde pode e até onde começa a ser realmente danoso, né? Bem legal. Eu acho que o Kanye caminha um pouco por aí. Por exemplo, quando ele usa aquela bandeira confederada, né, no braço, o boné do Make America Great Again e tudo mais. Então eu vejo muito por essa linha do choque, né, que eu acho que é bem intencional. Tudo que a gente for falar sobre ser ou não uma performance é meio que um tiro no escuro, porque é a nossa opinião, não dá pra saber. A gente vai descobrir no lançamento do CD se é uma performance ou não. Mas, pessoalmente, eu acho que é uma performance. Eu tô bastante convencida de que se não fosse uma performance, essa ideia é tão perfeita e tão incrível que ele vai acabar agarrando essa oportunidade de transformar isso em uma performance. Porque ele se queimou de uma forma que agora ele tem uma oportunidade incrível de falar, galera, olha como eu sou genial. Não, é uma obra viva, né? Se constrói à medida que acontece, né? Ela pode não ser, mas eu acho que era premeditado. Mas assim, eu li um artigo na Pitchfork recentemente que me deixou bastante em crise com essa história toda do Kanye. Que ele partiu um pouco dessa ideia de talvez ser uma performance pra pensar o seguinte, bom, tudo bem, vai que é uma performance, isso faz tudo, tá ok? E aí o artigo vai falar o seguinte, olha, a gente tem essa figura do gênio. E aí o artigo vai falar, será que a humanidade precisa de gênios? E aí ele vai tentar desconstruir um pouco essa ideia do gênio. Vai colocar, o gênio é sempre um canalha, o gênio é sempre um homem, o gênio, ele sempre um gênio nunca se preocupa com o que tá ao redor e
o que se coloca como limite à genialidade dele. O gênio não se preocupa em atropelar o que precisar de ser atropelado para construir a própria genialidade. E aí, será que a criatividade depende do gênio ou ela pode viver por fora do gênio? E aí o que o artigo veio resgatar um pouco o seguinte, olha, a gente já relevou tanta coisa tão complicada do Kanye, seja a relação com a Taylor Swift, seja a questão toda de defender o Bill Cosby, e agora isso tudo, será que não é um acúmulo de coisas que, sei lá, se fosse quase qualquer outra figura pública, a gente já não estaria execrando, mas por ser um gênio, a gente dá um desconto, e até onde essa cultura do gênio acaba não virando um passe fora da cadeia, igual no banco imobiliário, sabe? Que você pega aquilo lá e tá liberado de qualquer coisa que você fizer. E aí, assim, eu gosto muito do Kanye, e às vezes eu não quero admitir que, na verdade, ele é mega de um canalha. Mas eu tenho pensado um pouco nisso, sabe? Será até onde o fato dele ser um gênio vai servir pra meio que abonar qualquer coisa que ele fizer e a gente vai relativizar qualquer coisa que ele fizer? Qual que é o limite pro Kanye, sabe? Se o limite não é se aliar ao Trump, pelo menos no primeiro momento, na primeira análise, se o limite não é apoiar assediadores sexuais condenados, qual que é esse limite, né? Quando que a gente vai virar pro Kanye e falar só pare, sabe? E eu não sei, eu também não sei se é a hora de mandar ele parar agora ou não. E eu acho que a gente só vai ter certeza disso depois do grande finale, que a gente vê como que isso tudo vai acabar. Mas uma chuva de merda, né? Tipo assim, mas eu fico um pouco em crise, sabe? Assim, É um ponto bom. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que ninguém, na real, eu acho, deve ser colocado num pedestal. Independente de ser gênio, independente de performance, independente de qualquer coisa. As atitudes dele que são problemáticas, elas devem ser apontadas e condenadas e criticadas. Mas eu não acho que isso tem exatamente a ver com o fato de que quando ele faz alguma coisa interessante, aquilo a gente conversa sobre aquilo também. Claro. Agora, sobre a figura do gênio, mas mais especificamente sobre uma obra de arte como essa, que perturbaria tanto o status quo, eu acho que ela pode sim causar grande desconforto, que isso, independente de ser uma performance ou não, já causou, mas que eu acho que o desconforto é uma ferramenta fenomenal para causar algum tipo de mudança, de pensamento, de reflexão. Então eu sinto que nos privar do desconforto, fazer essa bolha, se evitar o desconforto, ele não é tão produtivo assim, ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo assim, o gênio, ele não é uma figura boa pra humanidade porque ele incomoda? Eu não sei. Agora, o Kanye West é um gênio? Aí também eu não sei, sabe? E sendo ou não, isso não dá carta branca pra ele agir de forma idiota. Claro que não. Só acho também que tem uma diferença entre o desconforto e o que é de fato danoso, né? Porque eu só consigo pensar em Charlottesville, os protestos de extrema-direita que aconteceram no ano passado nos Estados Unidos, e que depois de Charlottesville, a política estadunidense, ela ficou muito mais séria. E, de fato, a gente tá num ponto que tem vidas em jogo, né? A gente tem cada vez mais setores ultrapolarizados, inclusive armados, né? A gente teve aí a questão do atentado terrorista no Canadá, que trouxe isso à tona também. E aí eu fico pensando que o quanto que esse incômodo não pode ser mais que incômodo e não pode acabar servindo para reforçar discursos que eles são muito mais do que polêmicos. Eles são... legitimar uns negócios problematicíssimos. É mais do que problemático, são... sabe? Causa mal. Mas e se ele pegou esses discursos e tá fazendo uma performance pra escancarar esses problemas, que é o que tá sendo alegado? Ele, na real, não tá atingindo isso de uma forma muito mais potente do que ele tá engrossando o caldo, sabe? Ele não tá, na verdade, passando uma rasteira nesse discurso, pegando uma grande peça e desestabilizando essa situação. Não, eu gosto muito também de uma abordagem argumentativa mesmo, geral. Quando você vai tentar convencer alguém, peguem isso pra vida. Quando você vai tentar convencer alguém de alguma coisa, você nunca deve bater de frente. Você tem que sempre conduzir mais ou menos ao lado da pessoa, e aí você vai virando aos poucos até que a pessoa está no sentido que você deseja. E aí eu vejo essa abordagem do Kanye um pouco isso. Ele se aproxima do simbólico da extrema-direita para poder aproximar conceitos que não são familiares a eles para eles. E aí com isso começa a criar um meio mais permeável ali de ideias, né? De um lado pro outro e do outro pro lado. Só que
Aí, assim, a gente tá falando que, de fato, tem essa coisa. O Kanye West, ele teve essa ideia, ele vai conseguir mudar o contexto estadunidense. Não é isso, né? É muito difícil, Talvez né? seja, ele é o Kanye. Kanye. Pois é. Ou pode Mas ser eu... que não, pode ser que só não seja uma performance, né? E ele só é um babaca, né? Sei, a gente vai descobrir daqui uns meses. Eu espero que o impacto real seja positivo, assim, mas isso é muito real o que você falou. Agora, Criar mais ódio, né? vocês têm notícia de alguma performance que colocou o presidente dos Estados Unidos em jogo sem que ele soubesse? Tipo, eu acho que isso é uma coisa que nunca foi feita. Tipo, eu acho que ele realmente vai marcar a história da performance se realmente for uma coisa ensaiada e planejada. Porque ele saiu em programas importantíssimos, programas de televisão da extrema-direita. Ele tá, tipo, ele ganhou aliados da extrema-direita. Tipo, ele realmente, se for uma performance, ele jogou com as peças, assim, de poder americano de uma forma que é impressionante. E, assim, eu gostaria só pra poder ver uma coisa dessa magnitude ter sido realizada. Não, e se tem um presidente pra você envolver num mega golpe de mídia, é o É Trump, o né? Trump, E no ele é Twitter, perfeito. especificamente. No Twitter, sabe? É. É incrível. Vira um retrato do nosso tempo É. e desse governo do Trump que fica, tipo, marcado pra história de uma forma muito interessante. Mas e aí? O que é que você acha? O Kanye West enlouqueceu? É tudo uma performance? O Trump, ele tá envolvido na performance do Kanye West sem saber? E o gênio? O que a gente faz com a figura do gênio? Onde que mora esse problema aí, essa linha do danoso e do de fato que vai fazer alguma coisa interessante? Será que o Kanye West só enlouqueceu ou será que ele só piorou, né? Várias perguntas. Então a gente se vê nos comentários. Tchau!